No dia 7 de novembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, revendo sua jurisprudência anterior, decidiu que a Constituição não permite a prisão em segunda instância. Bem-vindos, meus caros e minhas caras! Hoje eu vou contar para vocês o que nunca te disseram sobre a prisão em segunda instância. Então vamos direito ao ponto. Você provavelmente já ouviu falar em prisão em segunda instância. Na última década, debateu-se muito essa questão. Mas você sabe o que é isso? E será que essa prisão é constitucional? Antes de mais nada, a gente precisa ter claro o conceito de trânsito em julgado. Essa expressão é usada para se referir a um processo no qual não caibam mais recursos. Se diz então que esse processo transitou em julgado. Guardem isso que vai ser importante. Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Outra coisa importantíssima que a gente precisa explicar é que, no Brasil, nós temos duas instâncias ordinárias e duas extraordinárias. As ordinárias são os juízes de direito e os tribunais locais, que são os tribunais de justiça estaduais, TJs, e os tribunais regionais federais, TRFs. Esses tribunais locais são a segunda instância. Ah, agora eu entendi! É importante a gente guardar que somente essas instâncias ordinárias podem analisar os fatos e provas. Ou seja, que os tribunais locais decidem sobre fatos e provas é definitivo. Por exemplo, digamos que você tenha se envolvido em uma batida de carro e isso vai parar na justiça. Analisando as provas, o juiz disse que foi você que bateu na traseira de outro carro. Você recorre para o Tribunal de Segunda Instância, TJ, que mantém essa sentença. A partir daí, passa a ser indiscutível o fato de que você bateu na traseira do outro carro. Ainda que não tenha sido isso que aconteceu, isto é, o tribunal local é o último que pode analisar fatos e provas, que a gente chama de matéria de fato. Além das instâncias ordinárias, nós temos as instâncias extraordinárias, que são as Cortes Superiores, o Supremo Tribunal Federal, ou STF, para questões constitucionais, e o Superior Tribunal de Justiça, ou STJ, para questões legais. Esses dois não podem analisar fatos e provas, eles somente podem analisar aquilo que a gente chama de matéria de direito. Voltando ao nosso exemplo da batida de carro, você ainda poderia recorrer aos tribunais superiores para discutir se a decisão do tribunal local foi bem fundamentada, se o juiz era imparcial, se a indenização que ele fixou foi muito alta, entre outras matérias de direito. Mas o fato de quem bateu em quem não pode mais ser discutido. Em outras palavras, as instâncias extraordinárias somente podem examinar matéria de direito, nunca matéria de fatos e provas. Agora eu saquei! Pois bem, esse é justamente o ponto principal do argumento que defende a prisão em segunda instância. Como os tribunais locais são os últimos que podem analisar os fatos e as provas, os fatos transitariam em julgado. Depois da decisão do tribunal local, acaba a discussão sobre os fatos. No caso de um crime praticado, depois da decisão do tribunal de segunda instância, não há mais debate sobre se aquela pessoa condenada em segunda instância cometeu aquele crime. Esse tribunal tem a última palavra sobre os fatos. Lembrem-se do nosso exemplo. Depois da decisão do tribunal de segunda instância, fica indiscutível que você bateu na traseira do outro carro. Vamos deixar ainda mais claro com um exemplo que todo mundo conhece. O famoso caso do triplex do Guarujá. O TRF da 5ª Região, que é um tribunal de segunda instância, confirmou a sentença do ex-juiz Sérgio Moro, que falou que o ex-presidente Lula recebeu propina da empresa OAS por meio de uma reforma de um apartamento triplex. Ainda que isso não tenha ocorrido, e nós vamos ter um vídeo analisando o caso triplex e aí explicando por que essa decisão foi incorreta, o TRF5 deu a palavra final sobre os fatos e afirmou que as provas demonstram um crime. Quer dizer, então, que nem esse fato, nem as provas desse fato podem ser rediscutidos. O que poderia ser debatido agora nas cortes superiores seria somente matéria de direito, como nulidades do processo, parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, ou se aqueles fatos confirmados pelo TRF realmente constituem um crime praticado pelo ex-presidente, por exemplo. Em resumo, o argumento em favor da prisão em segunda instância é que os fatos são estabelecidos definitivamente pela segunda instância. Agora todas as peças se encaixaram! É um argumento perfeitamente válido, e assim na grande maioria dos países do mundo.
Em teoria, até faz sentido que fosse assim no Brasil também. Se o processo penal julga um fato e se a segunda instância tem a palavra final sobre os fatos e sobre as provas, a gente pode concluir que estaria definida em segundo grau a condenação e que esse sujeito condenado em segunda instância é criminoso culpado e, portanto, pode ser preso. O falecido ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, defendeu isso em 2016 e convenceu a maioria do STF a mudar o posicionamento fixado em 2009 de proibir a prisão em segunda instância. Mas acontece que a gente tem um pequeno probleminha e é preciso ter muita hora nessa calma. Para cumprir uma pena, a pessoa tem que ser considerada culpada. Afinal de contas, uma pessoa inocente não pode cumprir pena, não é mesmo? E aí entra a Constituição, nossa lei maior, que é clara: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Essa é a famigerada presunção de inocência. Vejam, meus caros e minhas caras, se a pessoa não será considerada culpada, ela não pode cumprir pena. E reparem, a Constituição em nenhum momento fala em trânsito em julgado dos fatos, mas sim da sentença condenatória. Igualmente, o Código de Processo Penal, que é a lei que regula o procedimento para julgar crimes, prevê que a prisão em virtude da condenação só pode ocorrer com o trânsito em julgado. Como a gente conversou no início, o trânsito em julgado significa que não cabe mais recurso no processo. Mas onde que isso está escrito mesmo? A resposta está na LINDB. Em quem? Na LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz: chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Vejam, a lei não fala nada de fatos, só fala de recurso. Juntando Lé com Cré, a gente chega à seguinte conclusão: a Constituição proíbe expressamente a execução da pena, no caso a prisão, enquanto não transitada em julgado a condenação, ou seja, enquanto não for julgado o último recurso, seja no STF, seja no STJ. Em teoria, poderia até ser melhor ter a prisão em segunda instância, como é na grande maioria dos países. Isso diminuiria a lentidão da justiça brasileira, mas é preciso lembrar que os fins não justificam os meios, que a Constituição deve ser respeitada. E o texto constitucional é claro e não permite a leitura da prisão em segunda instância, que seria uma extrapolação indevida do texto legal e constitucional. O que você provavelmente não sabe e que nunca te contaram é que, sem passar por cima da Constituição, a solução para esse dilema é bem simples na verdade. Basta alterar a LINDB, ou seja, basta aprovar uma lei dizendo que o trânsito em julgado se dá após esgotadas as instâncias ordinárias de julgamento, como a gente conversou. Assim, permite-se a prisão em segunda instância sem desrespeitar a Constituição. Até que essa lei seja aprovada, pode-se dizer com todas as letras que a prisão em segunda instância, por mais que seja bem intencionada, por mais que possa colocar corruptos na cadeia, é inconstitucional, e quem a defende está forçando a barra. Em resumo, direito ao ponto, a prisão em segunda instância é inconstitucional, mas bastaria uma lei alterando a LINDB para que essa prisão fosse possível no Brasil. Links e referências na descrição deste vídeo. Se você gostou, deixe um comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei.